boa tarde, né, ou boa noite, alunos do segundo D, segundo E e segundo F. Estamos aqui iniciando mais uma aula de expansão, né, com o tema Cultura e seus sentidos. Em sala de aula vamos fazer uma atividade para nota, né, sobre indústria cultural, cultura de massa, cultura erudita, cultura popular. E aqui, na nossa aula de expansão, a gente vai estar vendo aqui cultura como mercadoria, tá, na nossa sociedade. Então vamos ver como que agora é tratado a cultura, muito ligado também à nossa atividade para nota e à indústria cultural, tá certo? Então olha lá. Pessoal, como que a gente vai ver a cultura como mercadoria? A gente precisa ter em mente que agora existe, né, os meios de comunicação em massa que tendem a fazer com que as pessoas comprem produtos, né? E esses produtos muitas vezes vinculados às culturas. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam, né? Agora nós temos uma globalização muito grande. Então, a informação de uma propaganda para chegar até a casa de vocês, até a meio de comunicação de vocês, é muito rápido, né? O que faz com que vocês queiram comprar mais, que vocês queiram sempre estar por dentro dessa informação. E a internet é o maior meio de comunicação hoje em dia, né? Então, todos vocês são aí viciados em internet, quase todos, é claro, né? Dá para perceber isso, mas a gente precisa tomar atento, né? Porque vira-se uma alienação e as pessoas acham que é normal você querer comprar, você sempre querer estar ali com o celular na mão, quando na verdade não é. Nós precisamos encarar o mundo real, não o mundo virtual. O mercado em geral se dinamiza, atingindo até a esfera cultural, que também passa a ser transformada em mercadoria. Isso nós vimos na indústria cultural. Olha lá então uma indagação, uma pergunta, né? Você já se perguntou por que os hábitos e até os padrões de beleza sempre mudam? Por que será, né, que a moda sempre muda? O que é bonito lá é aquelas pessoas com aqueles padrões estéticos, né? E isso tudo a ver com a indústria cultural. Com a propagação da cultura de massa, entra em cena um novo padrão de beleza, uma nova estética de influência e o gosto das pessoas. E com o estabelecimento do capitalismo e da sociedade moderna, isso veio a se transformar mais ainda. O sistema capitalista percebe que uma massa emerge, sendo necessária a produção de mercadorias de consumo em geral para ela. Através disso, seria possível produzir elementos de cultura em larga escala. A partir do momento que se produz em série para o consumo do povo em geral, passa a existir um novo padrão de significações na visão de mundo, interferindo no que as pessoas pensam, sentem e acham. Pessoal, as pessoas, o mundo capitalista hoje, eles focam no que as pessoas, até no que acontece dentro das pessoas, né? Sentimentalmente dentro das pessoas, né? E conseguem vender, porque é fácil quando você mexe com o sentimento de uma pessoa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje nós temos uma juventude muito ansiosa, não é? Não é isso? Uma crise de ansiedade, crise depressiva também. Logo menos aí, nós vimos aquele Propt, né, que estava sendo comercializado nas lojas para tirar a ansiedade. Quantas pessoas não compraram aquilo? Quanto de propaganda não teve aquilo, né? Então as pessoas usam também o sentimento das pessoas e dá certo, né? A gente sabe que dá certo. Então a gente vê como essa indústria cultural, né, visa fazer produtos para, claro, tirar as necessidades, matar as necessidades dos seres humanos, mas também fazer novas necessidades que os seres humanos têm, né, para esse sistema nunca acabar. Temos um primeiro quiz de resposta aqui para vocês responderem, muito simples também. Olha lá. O consumo e a cultura de massa estão relacionados na medida em que o sistema capitalista produz mercadorias para um grande público consumidor, baseado nos gostos impostos pelos padrões, ou a sociedade do consumo nega um barateamento da mercadoria industrializada? A sociedade do consumo nega um barateamento? Claro que não. A gente sabe que existem mercadorias muito caras aí, né? Então isso está errado. Mas o sistema capitalista produz mercadorias para um grande público consumidor, baseado nos gostos impostos pelos padrões. É a famosa moda.
ou a fetiche, né, que Karl Marx diria. Ou seja, você não quer ter um tênis, você quer ter um tênis de uma determinada marca, entende? É, e isso é por conta dos padrões de consumo, né? Certo? Você vai se deparar, ou vocês, né? Ou algum parente próximo que quando queria comprar uma determinada coisa, muitas vezes era por conta da marca, nem por conta do objeto em si. Voltando, sabe aquela propaganda na TV que lhe deixou com uma vontade de tomar um refrigerante bem gelado em pleno dia de verão? Ou aquele belíssimo carro, aquela casa dos seus sonhos, as roupas da última moda, os celulares da última geração, os celulares de última geração, são tantas as emoções e opções expostas e impostas pela mídia. Ou seja, tudo isso que a gente vê na TV, pessoal, é indústria cultural. A indústria cultural está no nosso dia a dia, né? Se você liga a TV, se você liga ao seu aparelho telefônico, você pesquisar algum produto no Google, esse produto vai aparecer para você no Facebook, vai aparecer no Instagram, né? Porque isso é indústria cultural, as pessoas pagam para ter aquela comercialização ali, aquelas propagandas, né? Então isso também é marketing, é claro, mas é indústria cultural, né? E isso tem a ver com muda os comportamentos dos seres, né, dos indivíduos. Realmente são muitas as opções. No entanto, tudo que é produzido pela indústria cultural custa, né, pessoal? Nada é de graça. Eles não estão fazendo isso porque eles querem que todo mundo tenha acesso. Não. É aí que tá. Infelizmente, a indústria cultural, o capitalismo nos causa uma grande desigualdade social, né? Principalmente num país subdesenvolvido como o nosso, né? Nós vemos pessoas com condições financeiras para comprar tanta coisa, né? E pessoas que não tem nem para ter o básico, né? Ou a alimentação. Então, isso também é culpa dessa grande indústria, tá certo? Porque os produtos são em larga escala, né? E se sobrar produto, eles não vão doar, entendem? Olha lá, se tivermos as condições, olha lá, tudo o que é produzido pela indústria cultural custa dinheiro, ou seja, podemos comprar se tivermos as condições financeiras. E o capital, onde ele entra em tudo isso? Bom, este se apropria das expressões culturais, livros, filmes, músicas, tudo que possa expressar a cultura de determinado grupo social, e a transforma em produto para o consumo, fazendo com que a dicotomia entre popular e erudito quase se anule, pois a indústria cultural visa a compra e venda de tudo que ela produz, não importando se a burguesia está consumindo um CD de música funk, originado e tocado nos bares da periferia. Ou seja, o que a gente vê, né? Aquela famosa cultura erudita, em que as pessoas são intelectuais, né? Acho até meio preconceituosa, que não escutaria esse tipo de músicas. Não, a indústria cultural pega tudo e vende, né? Hoje a gente sabe, pessoas escutam músicas das áreas periféricas, e as pessoas das áreas periféricas também escutam músicas dessas áreas que seriam de culturas eruditas, não é? Então, é, isso é promovido pelo quê? Pelos livros, filmes, músicas, né? Então, se lança um filme ali, vamos fazer uma roupa sobre esse filme, vamos fazer personagens sobre esse filme, né? A gente vê isso também em desenhos, né? No YouTube, por exemplo, você tem um desenho lá, então vamos fazer personagem, vamos fazer brincadeira, jogos desse desenho, entendem? Então tudo para vender, né? Não se enganem, certo? Quando falamos em cultura, e principalmente em cultura de massa e indústria cultural, a coisa não é diferente. O que sempre vai estar em jogo é a manipulação dos valores e padrões estéticos, visando o controle das massas. Contudo, as classes sociais podem ter suas percepções e visões de mundo, e também propagá-las. Ou seja, quando a gente fala de indústria cultural, está muito ligado a essa questão estética. A gente sempre vê uma propaganda de beleza, a gente vê as pessoas na novela que são quase que perfeitas, né? É, pessoas muito bem aparentemente, e quando na verdade não é isso que a gente tem na realidade. Não por uma questão estética em si, mas por uma relação diferente, certo? Bom, pessoal, temos aqui uma primeira questão, né, do UEM 2017. É muito bom trabalhar questões com vocês, né? Vocês que
estão se preparando aí para fazer vestibular ou estão se preparando para fazer alguma prova que vocês queiram. Ver TV é um dos principais deveres do sociólogo. Olha lá. E ali, no mundo tal como ele é visto na TV, que a maioria das pessoas passa boa parte de suas vidas e adquire grande parcela de seu conhecimento do mundo. O principal objeto de nosso estudo é o principal alvo de nossas mensagens. Estaria dolorosamente incompleto hoje se fosse privado dos ingredientes fornecidos pela TV online. Recusar-se a ver TV equivale a dar as costas a uma parte considerável, e ainda em crescimento, da experiência humana contemporânea. Essa é uma consideração que deveria orientar e ditar a seleção daquilo que os sociólogos devem ver, e não, lamentavelmente, sua estética ou outras preferências voltadas para a busca do prazer. Mas quem disse que o trabalho dos sociólogos deve estar fundamentado a ser invariavelmente prazeroso? Uma pergunta, tá? A partir do texto, olha lá, pessoal, acima, e de teorias sociológicas sobre mídias, publicidade e consumo, assinalo que for correto. A TV em nossa sociedade está relacionada ao entretenimento, o que anula o interesse de qualquer pesquisa objetiva sobre a sociedade a partir de sua observação. Isso aqui está incorreto, será? Pesquisar programas televisivos é algo irrelevante para a sociologia contemporânea, devido à baixa qualidade da programação. Está incorreto? Será? Perdão, está correto? Considerando o caráter subjetivo da pesquisa sociológica, seus praticantes devem se ocupar apenas daquilo que lhes seja agradável? Será que é assim que o sociólogo deve se comportar? O papel social da TV como meio de expressão, canal mediático e mediador de publicidade e consumo a torna um fenômeno sociologicamente relevante. É justamente porque o papel da TV no meio da expressão, a gente está falando de cultura, a TV expressa essa cultura. É que a gente precisa tomar cuidado para não ter uma alienação ali, Mas a TV expressa essa cultura. Então, o papel da TV como meio de comunicação, canal mediático, mediador de publicidade e consumo, a torna um fenômeno sociologicamente relevante, sim, porque a gente sabe que existem relações da sociedade, principalmente na internet. Hoje nós vemos muito isso. As pessoas não saem das redes sociais. Isso virou um consumo social. Isso virou, junto com a globalização, é uma área de estudo muito grande para a sociologia. A globalização, a indústria cultural. É por isso que nós estamos estudando hoje sobre indústria cultural, Claro que apesar do nosso tema aqui do itinerário formativo e de expansão ser a cultura e seus sentidos, está muito ligado com a sociologia, principalmente as áreas de humanas e as outras também, geografia, quando a gente fala de globalização, quando a gente fala de industrialização, história, quando a gente fala dessas culturas, de outras culturas que precisam ser revistas, e filosofia, porque a gente precisa pensar, a gente precisa se indagar, certo? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Mais uma questão, essa do Enem de 2015. Falava-se antes de autonomia da produção, significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção. Mas atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de que produzem os produtos. Um lado essencial do entretenimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos bens e serviços. Ou seja, o que essa questão está querendo nos dizer? Que nessa sociedade capitalista e publicitária globalizada, você precisa primeiro produzir um consumidor. Você precisa fazer com que as ideias de quem está te assistindo ou de quem está vendo uma propaganda entrem na cabeça do consumidor. E só assim você consegue vender. O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe aumento do poder aquisitivo, estímulo à livre concorrência, criação de novas necessidades ou formação de grandes estoques. Com certeza seria C, criação de novas necessidades, porque você está criando um novo consumidor. E se ele é um novo consumidor, ele possui o quê?
necessidades, correto? Vamos continuar. Estou retomando aqui. Aqui, ó, pessoal. Olha lá. Vamos retomar então só para concluir aqui. Alguns aspectos da indústria cultural são seu caráter coercitivo, que se caracteriza na imposição à padronização, colocando em igual patamar todas as diferentes manifestações culturais, ou seja, vende uma imagem de harmonia, de cultura única, descaracterizando as diferenças. Aí que tá. O grande problema dessas indústrias culturais, meios de comunicação, é que vende um padrão, certo? Então, a gente tende a aumentar o que, pessoal? A desigualdade social, o preconceito, não é? Se você tem um padrão ali que você vê todos os dias, e é assim, a gente sabe que existe um padrão de beleza, a gente sabe que existe um padrão econômico, então a gente tende a ter esse aumento, infelizmente, da desigualdade social, tá? Também há a criação de uma falsa necessidade de consumo pelas propagandas, né? Como já discutimos acima. Além de desestimular o público a refletir a respeito do que vê, uma vez que tudo é traduzido em forma de entretenimento, informação rápida e pronta, torna-se um meio de comunicação alienante, pois a maioria do público que somente tem acesso a informações relâmpago é geralmente passivo e não consegue refletir com clareza os acontecimentos. Então você tem aquelas informações muito rápidas que você não sabe nem se é verdade ou se é mentira, né? Isso que é o problema também. A indústria cultural, então, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria. Isso você já sabe. Com a produção em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra, que seja de lucro, né? Que seja capitalista. E trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes não tinham, certo? E claro, depois dessas indústrias também culturais, tendem ao que? A se familiarizarem com lojas, né? Então por isso que existem várias propagandas, né, de várias lojas. É, pessoal, o povo brasileiro gosta muito de futebol, né? Gosta ou não gosta? Então vocês já repararam que existe ali, não só o povo brasileiro, o futebol é o esporte mais popular do mundo. Então vocês já repararam que existem vários jogadores de futebol que fazem propaganda de salgadinho, propaganda de perfume, propaganda de Presto Barba. Por quê? Porque você joga o elemento cultural ali, que seria o futebol, uma pessoa muito famosa, certo? Muito que pode transmitir uma ideologia, isso é indústria cultural. Então você tende a comprar aí uma camiseta dessa pessoa, né? Ou tende a comprar aí um perfume que essa pessoa. Então, isso aí é indústria cultural. 2. De que maneira se manifestam as características de uma cultura única na indústria cultural? A cultura que se sobressai é apropriada pela indústria de maneira não coercitiva. É vendida uma imagem de harmonia, que parte da padronização e anulação das diferentes manifestações culturais. É claro, é a B. É vendida uma imagem de harmonia, que parte da é um padrão e a anulação das diferentes manifestações culturais, certo? Não esqueçam disso. Mais uma atividade aqui para vocês ficarem craques nisso aí. Com relação à chamada cultura de massas ou a mercantilização da cultura, marca a alternativa correta. As modernas sociedades industrializadas desenvolvem uma produção cultural diversificada produzida pelas massas. Essa produção tem por objetivo a satisfação das necessidades humanas, independentemente da lógica do mercado. Não seria essa, porque é a lógica do mercado, tá? As sociedades modernas capitalistas têm como característica fundamental a produção do valor de troca, o que possibilita a existência de uma produção artística e cultural totalmente independente da lógica do mercado? Também não é, seria quase a mesma coisa que há. Há uma tendência na sociedade, porque aqui tira a lógica do mercado. Quando a gente fala de indústria cultural e cultura de massa, a gente está falando de mercado, tá? Há uma tendência na sociedade moderna capitalista de transformar tudo em mercadoria, olha lá, fazendo com que o critério estético das pessoas passe a ser o mesmo das coisas. Este critério funda-se exterior à lógica do mercado, na exterioridade e na lógica do mercado. Então, com certeza seria C, que está falando da lógica do mercado e está falando justamente o que a sociedade capitalista moderna faz,
que é transformar tudo em um produto. Não é isso que a gente vê? Bom, chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham entendido. Essa aula vai ficar gravada para vocês no centro de mídias aí, né? Eu vou deixar o link no YouTube no centro de mídias, além dessa aula em PDF aqui narrada. Espero que todos tenham uma boa semana, até a próxima aula de expansão, certo? Muito obrigado pela atenção de todos.